Bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. O material que temos em mãos é um desafio fascinante, quase um simulador de uma sala de emergência. Quase um teste de fogo, né? Exato. A nossa missão aqui é tentar construir um mapa mental de como um profissional de emergência pensa. A gente vai começar pelo coração, depois expandir para crises que afetam o sistema inteiro, mergulhar em falhas de órgãos específicos e, por fim, trauma físico. E o fascinante nisso é como esses cenários destilam, anos de estudo e prática em decisões de minutos, às vezes segundos. Isso. Não é só saber a resposta, é reconhecer o padrão no meio do caos e agir. Perfeito. Então vamos começar pelo coração. O primeiro cenário nos joga direto numa parada cardíaca. A questão é sobre as compressões torácicas. O material fala num número muito específico, entre 100 e 120 por minuto. Por que essa precisão toda? Olha, não é mágica, é pura ciência. Pensa nas compressões como uma bomba manual para o coração. Certo. Se você vai muito devagar, não gera pressão suficiente para levar sangue para o cérebro. Se vai rápido demais, o coração não tem tempo de se encher de sangue entre uma compressão. Recarregar, digamos assim. Exato, de se recarregar. A faixa de 100 a 120 é o ponto ideal que os estudos mostraram que maximiza o fluxo. Pacientes nesse ritmo têm a maior chance de RCE, que é o retorno da circulação espontânea e de sair do hospital. Entendi. É um equilíbrio delicado. Agora, aqui a coisa fica bem interessante. Muitas vezes o problema é elétrico, né? O material nos dá 2 traçados de eletrocardiograma, o ECG, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Para um leigo, parecem a mesma coisa, um rabisco. Como se diferencia isso na hora? Ótima pergunta, porque visualmente eles parecem só rabiscos, mas contam histórias bem diferentes. A fibrilação ventricular é anarquia elétrica pura. Anarquia? Gostei da palavra. É isso. Não tem organização, não tem padrão, não tem complexo QRS, é o coração só tremendo, incapaz de bombear. É o caos no monitor. E a outra? A taquicardia. A taquicardia ventricular, embora seja perigosamente rápida, ainda tem uma ordem. Você consegue ver os complexos QRS, eles só são muito largos, rápidos, meio bizarros. É como um exército marchando num ritmo frenético, mas ainda é um exército. Sabe, a fibrilação é uma multidão em pânico. Que analogia excelente. E os dois são os chamados ritmos chocáveis, certo? O material traz um dado que me surpreendeu muito sobre a taxa de sobrevivência entre esses e os não chocáveis. A diferença é? É gritante. É a diferença entre a vida e a morte, muitas vezes. Cerca de 1/4 das paradas cardíacas que a gente vê são por fibrilação ou taquicardia ventricular. Nesses casos, a taxa de sobrevivência pode chegar a 30%. Porque o choque funciona, ele reseta o coração. Exatamente. Mas para os outros 75% dos casos, que é atividade elétrica sem pulso ou a assistolia, a famosa linha reta. Sim. Aí o problema não é elétrico, o choque não adianta. E a taxa de sobrevivência, ela despenca para cerca de 10%. Uau! Então, para 3 em cada 4 paradas, aquele desfibrilador que a gente vê na parede de um shopping pode não ser a solução. Exato. Nesses casos, a prioridade são as compressões de alta qualidade, ventilação e a equipe médica buscando desesperadamente uma causa reversível para a parada. A complexidade aumenta muito. Ok. Mudando de foco agora. Saindo do coração e indo para síndromes críticas, quando o corpo todo entra em crise. O caso é de anaflaxia, uma reação alérgica grave. Qual é a primeira e mais crucial intervenção? Sem a menor hesitação, epinefrina. Se você puder fazer uma única coisa, é administrar epinefrina. Por quê? Porque ela ataca o problema em múltiplas frentes. Contrai os vasos para aumentar a pressão, relaxa as vias aéreas para ajudar a respirar, diminui o inchaço. E os detalhes são vitais, tem que estar na ponta da língua. Intramuscular, na coxa, dose de 0,3 a 0,5 miligramas da solução de 1 para 10 mil para um adulto. Não dá tempo de pesquisar isso no meio de uma emergência. De jeito nenhum. Certo. Outra condição sistêmica, a sepse. Notoriamente difícil de pegar no começo. O material fala do score QSOFA.
O que torna ele tão eficaz, já que ele usa só 3 sinais aparentemente simples. A genialidade do QSOFA está na simplicidade. Por isso, o Q de quick, de rápido. Num pronto-socorro lotado, caótico, não dá para fazer exames complexos em todo mundo. O QSOFA usa 3 sinais. Alteração do estado mental. Confusão, desorientação. Isso. Respiração rápida, acima de 22 por minuto. E pressão baixa, a sistólica abaixo de 100. E aí? Se um paciente com suspeita de infecção tem 2 ou mais desses critérios, o risco dele morrer ou precisar de uma longa estadia na UTI aumenta drasticamente. Então ele não diagnostica a sepse, mas ele identifica quem está em maior risco. Perfeito. Não é uma ferramenta de diagnóstico, é de triagem. Ele basicamente grita para a equipe: preste atenção neste paciente agora. É impressionante a quantidade de informação crítica que precisa estar na ponta dos dedos. Doses, critérios, ritmos de ECG, aplicar tudo isso sob pressão, especialmente para quem está em formação, estudando para provas de residência ou na faculdade, parece uma tarefa hercúlea, onde cada detalhe conta. É um volume de conhecimento que precisa ser não apenas memorizado, mas internalizado a ponto de virar instinto. A repetição com cenários e questões é fundamental. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Falando em identificar padrões, o próximo desafio é um quebra-cabeça: as TOC síndromes. O cenário: paciente jovem, agitado, suando, pupilas dilatadas. Como começar a diferenciar as possíveis causas? As diferenças sutis: a agitação, a pressão alta, o coração acelerado. Pode ser simpatomimético, como o cocaína, mas também pode ser anticolinérgico. E qual é a pista? A pele. O paciente com intoxicação por simpatomiméticos vai estar suando muito. O paciente com intoxicação anticolinérgica vai estar seco como um osso, quente e vermelho. Um único detalhe muda tudo. E as outras? E se o paciente estiver sonolento, por exemplo? E a gente pensa em outras coisas. Se ele estiver molhado, tipo suando, salivando, lacrimejando e sonolento, pensamos nos colinérgicos. E o clássico dos opioides é o paciente sedado, quase sem respirar, com as pupilas contraídas do tamanho de uma cabeça de alfinete. Cada uma tem a sua assinatura. É fascinante. Agora vamos para emergências mais localizadas, um único órgão gritando por socorro. Pancreatite tem fama de ser uma dor terrível. O que exatamente acontece ali? Pensa no pâncreas como uma fábrica de enzimas digestivas superpotentes. Normalmente, elas só são ativadas no intestino. Para digerir a comida. Isso. O que um cálculo biliar preso ou álcool em excesso fazem é criar um congestionamento na saída do pâncreas. E aí, essas enzimas são ativadas dentro do próprio órgão. Basicamente, o pâncreas começa a se autodigerir. Autodigestão. É uma imagem bem forte. E explicador. Cerca de 40% dos casos são por cálculos e 30% por álcool. Ok. Vamos para o coração de novo, mas agora com um infarto. O cenário: um homem com diabetes, hipertensão, queixando-se de indigestão e está suando, com a pressão caindo. Como o ECG corta essa ambiguidade toda? O ECG, nesse caso, ele grita infarto. O material descreve um infarto da parede inferior. A gente olha as derivações I3 e AVF no eletro e vê uma elevação clara do segmento ST. Mas o que realmente confirma que é um evento agudo é o que a gente chama de imagem em espelho. Imagem em espelho. O que é isso? As derivações I e AVL, elas olham o coração de uma perspectiva oposta, sabe? Enquanto as derivações inferiores mostram a elevação do ST, essas derivações opostas mostram o contrário, uma depressão do ST. Quando a gente vê esse padrão, essa imagem espelhada, não tem dúvida. Uma artéria acabou de fechar. Entendi. Agora, um caso bem complexo de AVC. O paciente já recebeu tratamento de emergência, trombólise e trombectomia. A abordagem química e a mecânica. Isso, os remédios para dissolver o coágulo e o procedimento para remover o coágulo. O fluxo de sangue foi restaurado. E agora? Qual o próximo passo? Ótima pergunta.
Porque desentupir a artéria é só metade da batalha. A outra metade é descobrir por que ela entupiu. Foi um coágulo do coração, uma placa de gordura do pescoço. Porque a resposta dita a prevenção. Exatamente. Por isso, o próximo passo é uma ressonância magnética do cérebro. Ela nos dá um mapa detalhado da lesão e pistas sobre a origem, com uma precisão que a tomografia inicial não tem. Faz todo sentido. A emergência passou, começa a investigação. E isso nos leva ao último bloco. Trauma. A ameaça vem de fora, o cenário é dramático. Facada no peito, paciente hipotenso, taquicárdico e a tráquea desviada para o lado. O que está acontecendo aí? Isso é um pneumotórax hipertensivo. É uma das emergências mais críticas. O ferimento virou uma válvula de via única. O ar entra no espaço ao redor do pulmão, mas não sai. E vai acumulando. Vai acumulando, colapsando o pulmão e, pior, empurrando o coração e os grandes vasos para o outro lado. Esse desvio mecânico impede o coração de funcionar. A traqueia desviada é o sinal externo dessa catástrofe interna. E a intervenção tem que ser imediata. Imediata. É a descompressão por agulha. A gente insere uma agulha grossa no tórax para deixar o ar escapar. Você ouve um assobio e, quase instantaneamente, o paciente melhora. É uma medida temporária, então? É um remendo vital. Ela converte o pneumotórax hipertensivo num pneumotórax simples e nos dá tempo para o tratamento definitivo, que é o dreno de tórax. De uma facada para uma queda, um ciclista cai sobre o braço estendido, agora não consegue estender o pulso. O material diz que isso aponta para o nervo radial. Como se tem tanta certeza com um exame tão simples? Porque os 3 nervos principais do antebraço têm funções motoras muito distintas na mão. É um guia rápido, a gente pede para a pessoa fazer 3 movimentos. Primeiro, um sinal de joinha. Joinha. A extensão do polegar e do punho é trabalho do nervo radial. Se ele não consegue, o diagnóstico está quase feito. Depois, um sinal de OK, juntando polegar e indicador. Isso testa o nervo mediano. E, por fim, abrir e fechar os dedos contra a resistência, como um leque. Isso testa o nervo ulnar. Um mapa funcional dos nervos em 3 gestos. Incrível. Exatamente. Para fechar, a pergunta talvez mais complexa, porque envolve muito julgamento clínico. Um homem cai de uma escada, bate a cabeça, tem amnésia. Ele precisa de uma tomografia de crânio. O material fala da regra canadense para TC de crânio. Isso é menos uma lista de critérios e mais uma filosofia, uma ferramenta de decisão. Para evitar a radiação desnecessária, imagino. Exatamente. Ela nos ajuda a identificar quem realmente precisa da tomo. Ela busca por sinais de alerta. Por exemplo, o paciente vomitou mais de uma vez. Tem mais de 65 anos. A amnésia é de mais de 30 minutos antes do acidente. A queda foi de mais de 1 metro. Se sim, esses são critérios de alto risco que indicam a tomografia. Então é uma forma de sistematizar a suspeita, de transformar a intuição num processo mais objetivo? Precisamente. Ela não substitui o julgamento clínico, mas o aprimora. Que tour intenso pela mente de um emergencista. Fomos da falha da bomba cardíaca ao caos sistêmico e aos danos externos. O que fica muito claro é essa necessidade de reconhecer padrões rapidamente, tomar decisões com informações incompletas, tudo sobre uma pressão imensa. E o que é interessante anotar, como ferramentas como o QSOFA ou a regra canadense são criadas para trazer um método, uma ordem, para situações que são, por natureza, caóticas. Elas são projetadas para reduzir a incerteza e, no fim das contas, melhorar os resultados para os pacientes. O material de hoje foi todo estruturado em cenários com respostas claras, né? Mas isso me leva a uma reflexão. Na vida real, com que frequência os pacientes se encaixam tão perfeitamente nos exemplos dos livros? O que acontece quando um cenário apresenta sinais conflitantes ou não se encaixa nas categorias que a gente acabou de discutir? Fica a pergunta sobre onde a ciência das regras e dos algoritmos encontra sua arte.